Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. O assunto que a gente vai tratar hoje é a formação de mini colônias em abelhas jandaíras. O primeiro que desenvolveu essa técnica, o primeiro que realmente estudou a respeito disso foi o professor George Veturieri, né? O professor George Cristiano Veturieri, que à época era um pesquisador da Embrapa Oriental, é um doutor em entomologia, muito famoso no Brasil, uma notoriedade no assunto. E nós aqui no Heliponário do Sertão, nós temos feito uma adaptação para o manejo da abelha jandaíra, levando em consideração que as mesmas técnicas, as mesmas questões morfológicas, comportamentais de uma espécie também se aplicaria a outra, né? Mas é evidente que nós temos características divergentes. A jandaíra é uma abelha diferente da abelha tiúba. Mas é plenamente possível, utilizando as técnicas que foram desenvolvidas, que foram pesquisadas, que foram criadas pelo professor Veturieri, aplicar a abelha jandaíra. Evidentemente que adaptando para a espécie jandaíra. Então, o objetivo desse vídeo é fazer um esclarecimento e demonstrar de forma transparente qual é o melhor manejo a ser utilizado para a abelha jandaíra na formação de mini colônias. Toda essa aula vai ser voltada para a formação de mini colônias em abelhas jandaíras, utilizando já a técnica consagrada do professor George Veturieri. A primeira coisa, quando a gente vai falar em formação de mini colônia, a gente precisa entender o que é uma mini colônia. Uma mini colônia nada mais é do que uma estruturação de um enxame a partir de pouco material genético, seja favos de cria, seja abelhas campeiras. O trabalho do professor George Veturieri, ele doa para a formação das mini colônias em uruçu cinzenta, que é a Melipona fasciculata, um disco de aproximadamente de 8 a 10 centímetros. Se para uruçu cinzenta já é pouco, você imagine para a jandaíra, que é uma espécie, populacionalmente falando, bem menor. Então a uruçu e as uruçus, elas são naturalmente muito maiores do que a Melipona subnítida, que é a jandaíra. Então, proporcionalmente, a gente vai utilizar tanto menor material genético, menores discos, menores favos de cria, como também uma quantidade menor de campeiras. O trabalho do professor George Veturieri, ele doa para a formação de mini colônias 80 abelhas para iniciar o enxame. E não são qualquer abelhas. A gente vai explicar isso no decorrer da nossa aula agora. Aqui na jandaíra a gente vai utilizar metade, certo? Se o professor George Veturieri doa lá 80, aqui a gente vai doar 40. É mais do que suficiente, a gente já tem observado diversas vezes, multiplicado assim, e nós temos observado que com 40 abelhas a gente consegue formar uma mini colônia de jandaíra, doando inclusive um favo bem menor do que o recomendado inicialmente pelo professor. Outro detalhe que a gente precisa comentar é que as mini colônias, ela tem uma grande vantagem em relação à divisão, à multiplicação convencional, que é aquela multiplicação ao meio, onde você simplesmente pega o enxame e divide ele um por um, ou mesmo 2 por 1. Você tira o material genético de metade de uma caixa de outra e você forma uma terceira colônia. A grande vantagem nesse método é que você pode retirar pouquíssimo material genético e a colônia matriz ela rapidamente se recupera. Isso permite com que você faça diversas multiplicações, bem mais do que você faria convencionalmente. Entretanto, é preciso levar em consideração que essas colônias, por serem minis, por serem menores, elas terão um processo de desenvolvimento mais lento, mais devagar. Então não esperem que essas colônias se desenvolvam em 3, 4 meses, estejam aptas para produzir mel ou serem novamente multiplicadas. É muito comum que elas demorem um certo tempo
8, 9, 10, até um ano para que esses enxames estejam aptos para iniciar uma nova multiplicação. Então, para a gente formar uma mini colônia, a primeira coisa que a gente precisa organizar, estruturar, é a caixa. A caixa de uma mini colônia ela é completamente diferente de uma caixa tradicional, especialmente se a gente utiliza aqui na Jandaíra o modelo nordestino. É preciso que a gente tenha em mente que a temperatura interna do ninho da abelha Jandaíra ela vai variar de 30 a 31 graus. Se a gente utiliza uma caixa muito grande, as abelhas não vão conseguir, pela pouca quantidade de animais ali, manter uma temperatura estável. Então é recomendável que você tenha uma caixa menor, uma estrutura menor para a formação desses ninhos. Aqui no Meliponário do Sertão, nós temos utilizado um módulo da nossa caixa nordestina modulada, que é aquela caixa que já todo mundo conhece, já tem sido bem consagrada, que é um módulo que tem 10 de altura, 10 de largura e 25 de comprimento de fundo. Esse módulo ele é mais do que suficiente para a gente iniciar a formação da mini colônia. Tá? Na medida que o enxame for se desenvolvendo, for crescendo, nós adicionamos mais um módulo para que o enxame tenha espaço suficiente para se desenvolver. Mas a caixa 10 por 10 por 25 é mais do que suficiente para que o enxame possa se desenvolver inicialmente. A primeira coisa que a gente vai fazer na caixa é preparar a caixa para receber a estrutura do ninho. Então, diferentemente das colônias tradicionais aqui que eu tenho, nesse tipo de caixa eu vou recomendar para vocês a utilização do acetato. Como vocês sabem, aqui nós não utilizamos acetato em nenhuma colônia. Eu até já expliquei isso várias vezes, por que eu não uso o acetato. Mas eu vou voltar a explicar aqui. O acetato, pessoal, ele tem inicialmente algumas vantagens, que é você possibilitar a visualização do enxame sem a necessidade de você abrir a colônia. Entretanto, na medida que você vai utilizando, as abelhas vão iniciando uma propolização exacerbada nas bordas do acetato e, consequentemente, com o decorrer do tempo, a visualização vai ficando prejudicada porque elas vão manchando o acetato ou sujando o acetato com resina. Então, aquela finalidade inicial, que era abrir a colônia e visualizar imediatamente sem estressar as abelhas, você perde a finalidade porque você não vai conseguir mais ver com grande facilidade que seria no início. Além disso, se o acetato não for bem colocado, e mesmo quando ele é bem colocado, ele acaba gerando nas abelhas uma grande quantidade de geoprópolis. Elas começam a colocar muito barro e muita resina na tampa da caixa. Isso, pessoal, muitas vezes é ocasionado pela entrada de luz nas brechas que o acetato faz com a madeira. Então, para resolver esse problema, eu simplesmente deixei de usar. E eu garanto a vocês que na Jandaíra não tem feito nenhuma falta a utilização do acetato. Entretanto, pelo contrário, a gente tem observado que as abelhas reduzem muito a geopropolização, acumulam muito mais resina, que é o material mais interessante para as abelhas, e elas não perdem tempo e trabalho buscando vedar a colônia, que é um desperdício de tempo e de força. Muito embora a gente não utilize o acetato nas matrizes, nas nossas colônias convencionais, para a formação de mini colônias, eu vou recomendar. Aí no decorrer do tempo você pode excluir e as abelhas vão se desenvolver normalmente. É preciso lembrar que quando nós temos uma colônia muito pequena, o abre e fecha da caixa, ele acaba provocando alterações térmicas e também feromoniais, porque quando você abre, o feromônio ele é altamente volátil. Então a rainha jovem que está ali tentando realizar o processo de dominância, se você abre a tampa, se você libera toda hora a tampa, você vai estar liberando também os feromônios, os cheiros que ali estão sendo diluídos pela rainha na busca de realizar o processo de dominação. Então, nesse tipo de situação específica, eu recomendo sim que você utilize o acetato para
além de melhorar o seu manejo, facilitar a visualização, também melhorar o processo de dominância da rainha no enxame mais frágil. Além do acetato, você vai colocar aqueles pilares de sustentação para receber o favo, o pequeno favo, para criar um espaço à abelha, de modo que as abelhas que vão estar ali possam transitar por baixo do favo. Isso vai permitir que elas façam a limpeza e a colagem dos favos nas estruturas que a gente vai montar. Além disso, nós vamos doar para esse enxame uma pequena quantidade de pólen. A gente vai tirar um pote ou 2 potes de pólen de uma colônia matriz e a gente vai deixar lá disponível, de preferência aquele pólen que já passou pelo processo de fermentação, que já está pronto para ser consumido. Não doem potes de pólen recém-colhido. É preciso que a gente dê aquele pote já em forma de saburá, que é aquele pólen já processado, já pronto para ser consumido. Além disso, no trabalho do professor Jorge Venturieri, ele coloca dentro da colônia um potinho de 25 ou 50 ml, não me recordo agora, mas para Jandaíra isso é uma grande quantidade. Basta colocar uma tampinha de garrafa, é mais do que suficiente para que a colônia possa receber através daquela tampinha a alimentação diária que a gente vai fornecer. Lembrando que, por ser uma espécie bem menor, não precisa nem colocar palitinho, porque a tampinha de garrafa é muito pequena, ela não vai chegar a se afogar, tá? Então, a gente vai doar um pote de pólen, a gente vai doar uma tampinha de garrafa cheia de alimento, ou mel puro de Jandaíra, ou xarope, né? Na proporção 1 por 1, 50 por 50. E, além disso, o professor Jorge Venturieri, curiosamente, ele fornece para as abelhas uma espécie de lixeirinha artificial, que é uma tampinha de garrafa com um papel molhado dentro dela, papel toalha molhado. Para Jandaíra, isso não é tão necessário, especialmente porque se você estiver na área urbana, você não vai ter tanto problema com forídeo. A lixeirinha que ele doa para as colônias é para facilitar a retirada e induzir as abelhas a fazerem ali a sua necessidade fisiológica. Elas vão defecar dentro daquela lixeirinha. Só que para Jandaíra, se você estiver numa área urbana, isso é dispensável. A gente não tem utilizado aqui e também não tem sentido falta. Entretanto, é preciso lembrar que todos os dias vai ser preciso fazer a limpeza dessa lixeirinha. Montado a estrutura da caixa, a caixa estando preparada para receber o material biológico, que vai ser os favos de cria e também as abelhas que a gente vai doar, é preciso saber quais favos de cria eu vou doar e quais são as abelhas que eu vou doar. Quando a gente vai trabalhar com mini colônias, a gente vai doar aqueles favos que já estão em fase final de desenvolvimento. São aqueles fases mais maduros. E, em regra, eu recomendo que você doe um favo que tenha no máximo 150 células. É mais do que suficiente para que a gente possa iniciar uma mini colônia em Jandaíra. Então, um pequeno favo de aproximadamente 150, 180 células de cria será suficiente para isso. Um favo que esteja em fase final de nascimento, que vai ter aí aproximadamente de 5 a 6 centímetros de tamanho, né? Junto com esse favo, nós precisamos doar as abelhas corretas. Você não vai doar abelhas campeiras adultas, já aquelas abelhas que já estão forrageando no campo. A abelha correta para ser doada em mini colônias são aquelas abelhas bem jovens, que são chamadas abelhas nutrizes. São as abelhas que acabaram de nascer, que têm poucos dias de vida e que têm a sua atividade primária, o desenvolvimento de funções internas na colônia. A abelha, pessoal, na medida que ela vai se desenvolvendo, na medida que ela vai envelhecendo, ela vai evoluindo as suas atividades diárias. As abelhas mais jovens, elas desenvolvem atividades inicialmente dentro da colônia. Então elas vão colar os favos, vão construir potes de alimento, vão construir o túnel de entrada, elas vão fazer o processo de organização da lixeira, recolher lixo,
Então, elas vão desenvolver atividades internas. As abelhas mais velhas é que realizam a atividade de forrageamento externo no campo. Então, pessoal, feito isso, montado toda a estrutura, colocado os favos de cria, colocado o alimentador, colocado os potes de pólen, colocado as abelhas aderentes, as abelhas que vão cuidar dos favos, que ainda são muito jovens, aquelas abelhas que nós já explicamos, a gente vai ter montado a mini colônia. E aí, essa mini colônia precisa ficar fechada por volta de 5 a 7 dias. E aí, por que a gente precisa deixar a colônia fechada? O enxame, uma mini colônia, pessoal, é algo muito frágil. E ela é muito suscetível ao ataque de forídeos. Então, se você não deixar a colônia fechada, é muito possível que aconteça duas coisas. Ou a colônia sofre um ataque de forídeos, e aí você vai ter um trabalho danado para resolver, ou essa colônia possa vir a ser saqueada por colônias vizinhas mais fortes, que é um comportamento que pode acontecer naturalmente. Então, a nossa recomendação, e também é a do trabalho do professor Jorge Turieri, é que você tele a entrada da colônia por pelo menos 5 a 7 dias. Fecha a entrada da colônia e você vai todos os dias colocar um pouco de alimento e acompanhar o desenvolvimento do enxame, tá? Então, doado os favos de cria, doadas as campeiras, coloca o acetato, coloca os potes de alimento, doa um pouco de mel inicialmente e aí em seguida a gente tela a entrada por 5 a 7 dias. Nesse intervalo de tempo, as campeiras daquele favo que foi doado, elas vão nascer e logicamente o enxame vai começar a se desenvolver. Nesse intervalo a gente vai observar que vai acontecer um grande acúmulo de lixo. Lógico, a colônia não tem abelhas campeiras e o lixo que vai se acumulando vai ficando necessariamente no canto da caixa. É importante que você, ou todos os dias, ou dia sim, dia não, vá lá, especialmente à noite, que é quando as abelhas não vão voar e estão mais calmas. Rapidamente você fornece um pouco mais de alimento, levanta o acetato e tira também com uma espátula, uma colher, aquele excesso de sujeira que vai estar acumulado. Feito isso por 5 a 7 dias, é hora de abrir a colônia. Por quê? Nesse intervalo, as princesas já terão nascido e já estarão aptas, já estarão maduras para o processo de fecundação. Depois que as princesas nascem, elas vão iniciar o processo de amadurecimento dos seus ovários, do seu processo das suas glândulas feromoniais e vão estar aptas para o processo de cruzamento. Então, a partir do 5º, 7º dias, nós vamos abrir as colônias, vamos retirar a tela de proteção das colônias e permitir que essas rainhas possam sair para fazer o seu voo nupcial e retornar para a colônia. Tendo a rainha feito o voo nupcial e retornado para o enxame, máximo 1 semana, 10 dias, ela vai iniciar regularmente o processo de postura. E aí o enxame vai se desenvolver tranquilamente e o meliponticultor já pode ter certeza que o seu enxame se desenvolveu da maneira correta. É preciso ter em mente que esse enxame ele é uma mini colônia e ele vai naturalmente demorar mais para se desenvolver. Vai ser necessário fornecer alimentação artificial com uma certa regularidade até o enxame ter uma população suficiente para que ele possa forragear sozinho. Em média, nós temos conseguido multiplicar as colônias que são formadas por intermédio do processo de mini-colônia com 9 a 12 meses. Tá? É o tempo suficiente que esses enxames levam para se desenvolver para a formação de novas colônias ou estarem aptos para o processo de colheita de mel. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas tenham acesso e consigam aprender conosco todo o processo de formação de mini-colônias em Jandaíra. Muito obrigado.